empresarial e as empresas precisam estar se adaptando a essas novas condições, né? Boa noite a Jéssica e a Raíra, que chegaram ali por último, né? Bem-vindas. Vamos iniciar agora, meninas. Bom, apareceu o slide aí para vocês, pessoal? Ok. Bom, então, na aula passada, nós iniciamos, né, falando sobre esse cenário competitivo que nós estamos no século XXI, devido ao processo da globalização, a evolução e a revolução da tecnologia, que, a partir do momento que a internet ela se tornou acessível, né? Está cada vez mais acessível, essas trocas comerciais, essa integração mundial, ela se intensificou muito mais, né? Então, a gente começou a conversar sobre essas questões, né? Dessa nova realidade que está instalada, né? No nosso mundo hoje, né, no mundo dos negócios, caracterizado aí por fronteiras nacionais, são quase insignificantes na definição dos limites da operação de uma organização. Né? Então, hoje já não tem mais fronteira. Né? As empresas hoje, elas conseguem realizar as suas trocas comerciais, as compras, as vendas, tanto internamente quanto de outros países, né? Então, por isso que as fronteiras nacionais hoje praticamente não tem mais essa limitação, né? Por conta dessa facilidade que a internet proporciona, né? Então, hoje nós vivemos realmente em uma outra era, né? A era da informática, a era da tecnologia, a era de um banco de dados aí imenso, que está disponível para qualquer empresa em qualquer canto do mundo, né? Então, nós sabemos que, a partir do momento que nós temos acesso a qualquer tipo de rede social, automaticamente os nossos dados, as nossas informações, elas acabam ficando armazenadas, né? Agora, imagine quando se trata de relações comerciais entre empresas. Acontece da mesma forma, né? Esses dados, essas informações dessas empresas, elas migram, né, para um banco de dados, e esse banco de dados, ele vai armazenando informações, e essas informações, elas são coletadas, solicitadas e utilizadas aí quando necessário, né? Então, esse processo de integração, ele é possível, né, por conta da própria internet que criou aí essas redes e essas interligações aí entre as nações, né, de modo geral. Então, nessa nova economia, as mudanças tecnológicas no modo como as informações são geradas, armazenadas, utilizadas e compartilhadas, as tornam acessíveis, né? Então, é exatamente nesse sentido que nós estamos refletindo, né? Que essas informações, elas ficam aí disponíveis. As oportunidades de trabalho se destinam a trabalhadores do conhecimento. Então, hoje o conhecimento ele está sendo muito valorizado dentro do ambiente de trabalho. O capital intelectual, né, que nós chamamos, que vai ser aí um assunto que nós vamos estar aí discutindo, falando sobre a importância de as empresas desenvolverem e valorizarem as pessoas no ambiente de trabalho, né, o quanto isso
o quanto isso acaba influenciando no desempenho da própria empresa, nos resultados da empresa, na imagem, na criação de valor da empresa. Então, hoje já é uma realidade que está sendo aplicada pelos administradores, esta prática, né, de estar valorizando e investindo nas pessoas. Então, nesta economia, nós temos também uma população caracterizada pela diversidade cultural, né? Nós comentamos ali na aula anterior, né, que justamente por conta dessa integração que está acontecendo, a diversidade cultural é muito grande, que temos aí espalhadas por cantos do mundo, culturas, né, que vão se integrando, que vão se completando, se complementando, né? Então, essa diversidade cultural ela está daí em praticamente todos os países, né? Em responsabilidades sociais, também comentamos, né, algo sobre a importância de a empresa se preocupar com questões sociais, ambientais, né, que são a base da sustentabilidade das próprias empresas, na verdade, né, pensar socialmente é uma forma de se permitir sustentar a sociedade neste mercado. A economia é conduzida por empresas e empreendedores, então grande parte aí dos valores que movem a nossa economia é composto por um grande número, né, de pequenas e médias empresas empreendedoras. As necessidades do cliente, elas conduzem o negócio, né, o cliente é o foco de todo o negócio, então todo o negócio ele deve partir a partir da necessidade do... Então, este novo panorama que existe nesse século XXI, né, nessa nova economia, ele está marcado por mudanças tecnológicas, pela diversidade cultural, né? Então, os avanços aí da informática, eles têm influenciado nesse processo, né, de intensificação da logística que está aí instalada, né, no mercado econômico, social, organizacional, no mercado de recursos humanos, enfim, em todas as áreas e departamentos, né? Então, aqui a questão da diversidade cultural, nós falamos também, né, da inserção da mulher no mercado de trabalho a partir da década de 60, que ela é cada vez mais crescente, cada vez mais participativa, ainda tem questões de diferença salarial por conta, né, dessa questão né, de sexo feminino e masculino, mas são conquistas que estão sendo aí conquistadas mesmo, né, pelas mulheres, mostrando ali o quanto elas são importantes e o quanto elas estão para essa nova adaptação a essa realidade. Então, as mudanças na expectativa em relação à questão social, o espírito empreendedor, de empresas, de pessoas que estão empreendendo diante dessa nova realidade que nós estamos vivenciando. Então, são aí as características, né, que marcam essa nova economia, esse novo panorama que nós estamos vivenciando hoje. Bom, com relação ao comparativo, né, da velha organização com as novas organizações, quais são aí as exigências
para sobreviver neste ambiente competitivo, nesse ambiente de alta tecnologia, de mudanças rápidas, globalizado. Então, quais são ali as características, né, da nova organização? Então, fronteiras e a velha organização, né? Fronteiras nacionais limitam a competição, né? Obviamente que se as economias elas trabalharem de forma fechada, consequentemente, o nível de competitividade é bem menor, né? Então, você vai ter ali somente os produtos locais ou os produtos nacionais que vão competir naquele ambiente. Ao passo que, no processo da globalização, essas fronteiras, elas acabam não existindo, né, o que permite a entrada e a saída de diversos produtos e, consequentemente, a competitividade é muito maior, né? Então, na velha organização, era marcado por essa característica, né, de limitação aí das fronteiras. Obviamente que existia uma outra realidade, né? Então, não existia esse processo intenso, né, de globalização que nós estamos vivenciando hoje, especialmente neste momento em que as empresas elas tiveram que se adaptar a essa realidade da pandemia e, com isso, elas buscaram as alternativas de negócios. E, dentre essas alternativas de negócios, a prática, né, do e-commerce, da venda pela internet, das formas como abordar o cliente, de chegar até o cliente, elas mudaram, né? Então, são características aí que já vinham acontecendo de forma gradativa e agora se intensificaram rapidamente e de forma muito abrangente. E são condições que a gente sabe que vão permanecer, né? Mesmo que passe esse período da pandemia, essas características elas vão acabar permanecendo. Bom, então, os empregos estáveis, mão de obra relativamente homogênea. Boa noite, Bruno, bem-vindo. A qualidade é uma reflexão tardia. As grandes corporações fornecem segurança no emprego. Se não quebrou, não conserte. Isso é filosofia de velha organização, né? Então, pelas características, nós percebemos assim, que elas retratam, né, a um ambiente realmente que não é competitivo, né? Uma realidade diferente da que nós estamos vivenciando hoje, né? Então, assim, empregos estáveis, mão de obra relativamente homogênea, qualidade é uma reflexão tardia, não tinha muita preocupação com a questão da qualidade, de entregar o produto no certo, com um custo menor lá para o cliente. Não, como não tinha competitividade, então você podia entregar lá o produto, né? Então o cliente ele estaria satisfeito. É uma outra realidade. As grandes corporações, elas fornecem segurança no emprego, né, nesse ambiente anterior. Se não quebrou, não conserte. Disperse os riscos pela participação em múltiplos negócios. Hoje a gente sabe que essa prática, né, de você, de o empresário voltar todo o investimento para um tipo de negócio só, o risco é muito grande, né? Então, aquele velho ditado, né? A gente nunca coloca todos os ovos em uma única cesta, né? A gente tem que diversificar esses investimentos para que, ocorrendo qualquer eventualidade ali, você tenha outras alternativas. A hierarquia proporciona eficiência e controle, né? Então, são características da velha organização.
Bom, as jornadas de trabalho eram definidas, né, como fixas, das 9 às 18 ou das 8 às 18. O trabalho é definido pelos cargos, o pagamento é estável e relacionado ao tempo de serviço e ao nível, né, de cargo. Os gerentes tomam decisões sozinhos e a tomada de decisão é motivada pelo utilitarismo, né? Então, quanto mais utilidade tem ali o produto, a tomada de decisão, maior é a prioridade que se dá. Então, essas características são características, né, da velha organização. A gente sabe que hoje já existe uma flexibilidade aí na jornada de trabalho, o trabalho ele nem sempre é definido ali pelos cargos, né? O trabalho é definido pelo desempenho, né? Então é escolhido ali o colaborador de acordo com a sua habilidade, de acordo com o seu desempenho, com o seu nível de conhecimento. Porque se for feito desta forma, logicamente que os resultados deste colaborador vão ser bem diferentes, né? Então, ele sai daquela questão do trabalhar engessado, né, para ter uma administração assim mais flexível, né, e mais voltada para as questões reais mesmo da organização. Os gerentes hoje já não estão tomando as decisões sozinhos, né, já estão buscando aí uma gestão mais participativa, né, já estão sendo mais líderes que chefes, né, estão buscando opiniões, considerando participação de todas as pessoas, né, envolvidas ali na equipe de trabalho. Então, essas são condições que hoje, né, estão aí acontecendo. Agora, a nova organização. Então, essas características que nós vimos são da velha organização. As características da nova organização. As fronteiras nacionais são quase insignificantes na definição dos limites das operações das organizações, né, que nós já ali comentamos. Os cargos são temporários, no sentido de que há necessidade de estar sempre mudando, né, as pessoas dentro dos cargos, das funções, para que aquele conhecimento ele seja transmitido, né? Então, acontece um sistema de rodízio mesmo, né? Para que todas as pessoas que estejam no ambiente de trabalho tenham conhecimento de como aquela função ela deve ser desempenhada, né? A mão de obra é diversificada, aprimoramento contínuo e satisfação do cliente são essenciais, né? Então, assim, estar sempre buscando informações sobre quais são as necessidades dos clientes, para a partir daí elaborar as inovações e as mudanças necessárias para satisfazer esse cliente, né? Então, o foco das empresas hoje é o cliente, né? Isso é essencial para que ela se mantenha competitiva aí no mercado. As grandes corporações estão reduzindo drasticamente o número de funcionários, por quê? Por conta desse processo de eficiência mesmo que vem sendo alcançado, né? A automatização, a eficiência, a diversificação dos conhecimentos, e isso permite, né, que as corporações elas diminuam a quantidade ali de funcionários, né? Ah, professora, mas isso vai acabar gerando desemprego. Mas nós temos que pensar por outro lado, logicamente que e gera o desemprego, mas nós temos que pensar pelo sentido de que hoje a quantidade de novas profissões, novas funções que surgiram, que estão surgindo, é muito grande, né? Então, esses funcionários, né, que acabam perdendo ali os postos dessas grandes corporações,
eles acabam se inserindo, né, em outros departamentos, outras funções, de repente, outros modelos de negócio, né? Então, ao mesmo tempo, né, que acontece essa diminuição, também acontecem aí as novas oportunidades que estão surgindo para suprir, né? Redesenho de processos, isso acontece dentro das empresas, que estão redesenhando os seus processos, se organizar para o desempenho, para conseguir, né, produzir mais com a mesma quantidade ou menos funcionários e conseguir atender a necessidade do cliente, né? Então, as empresas estão se reinventando, né? Elas estão aí se reorganizando nesse sentido. Ainda, né, características dessa nova organização, concentre-se em competências centrais, né? Então, definir claramente as competências, as habilidades, os conhecimentos dentro de cada departamento, dentro de cada função, porque a partir do momento que se define claramente essas competências, o resultado, ele é muito mais eficaz, né? Então, se você consegue definir, se você consegue direcionar essas competências da forma adequada, os resultados alcançados vão ser muito mais satisfatórios. Desmantele a hierarquia para aumentar a flexibilidade, né? Então, aquela questão do organograma, né, de ter lá os níveis, né, de divisão dentro da própria organização, eles estão trabalhando de forma mais horizontal, né, do que vertical. Essa forma de trabalhar, né, horizontalmente, ela proporciona uma visão mais sistêmica da organização, de todas as pessoas ali envolvidas no processo, né? Então, ela tira essa visão só do administrador, dos gestores, né, diretores e gerentes executivos, e ela consegue trazer essa visão, né, essa visão mais sistêmica do todo, para as pessoas que estão ali participando do processo, né? Então, assim, isso permite que haja uma flexibilidade nos processos de trabalho. Então, as formas como organizações estão desenhadas no organograma, elas também estão se alterando, né? Os expedientes não possuem limite de tempo, né? A gente já está tendo uma flexibilidade aí dessas cargas horárias. O trabalho é definido em termos de tarefas a serem realizadas, né? Não de uma função específica. Aí a flexibilidade também está presente. O trabalho é definido em termos de tarefas, né? Que falamos. O pagamento é flexível de ampla faixa. Então, hoje, muitas empresas estão remunerando os trabalhadores pelo seu desempenho, pela sua produção, pelos resultados, né? Então, hoje, os sistemas implantados dentro das organizações, os sistemas gerenciais, eles permitem acompanhar a produtividade. E isso faz com que se tenham informações suficientes, né, para criar um sistema de remuneração diferenciado, né, que vai acabar remunerando, premiando os trabalhadores, os colaboradores, de acordo com o seu rendimento, de acordo com a sua produtividade, né? Então, não é mais aquela forma de pagamento que o salário ali é igual para todos, né? Então, quando a empresa
ela se comporta desta maneira, né, de estar remunerando, estar recompensando de acordo com a produtividade, de acordo com o rendimento, obviamente, ela vai motivar os seus trabalhadores, né, que eles vão estar sempre em busca de produzir mais para ter melhores resultados também, né? Então, o resultado, ele é positivo tanto para a empresa, né, que aumenta a sua produção, e é positivo também para o trabalhador, que aumenta ali o seu rendimento, né? Então, isso tem sido uma característica aí presente, né, em muitas empresas já. Os critérios de decisão são ampliados para incluir direitos e justiça, né? Então, os processos de tomada de decisão, eles consideram, né, as questões éticas, as questões justas, né? E elas são tomadas ali de acordo com aquilo que está dentro do que é o permitido, do que é o justo mesmo, né? Então, a gente viu lá que uma das características dos líderes, né, é a questão de ele ser justo, né, de ele ser ético, dele ser correto, de ele passar segurança, confiança ali para os seus colaboradores. Assim também é o comportamento da organização, né, que ela tem que passar esse sentimento, né, de segurança, esse sentimento de justiça, de recompensar o colaborador de acordo ali com o seu desempenho, de acordo com a sua capacidade ali de vestir a camisa da empresa, de valorizar o seu trabalho, né? Então, é uma característica aí das novas organizações. Então, as características, né, são trabalho flexível e temporário, né? Então, muitas companhias estão convertendo lá os empregos permanentes por empregos temporários ou contratos de trabalho por tempo determinado, de repente por conta da produtividade que acontece lá num determinado período do ano, que é maior, né? Em outros períodos a produtividade é menor. Então, muitas empresas já estão adotando aí esta prática, né, de trabalhos temporários aí com contrato por tempo determinado. A diversidade da mão de obra, então as organizações têm implementado, por exemplo, programas para aumentar a consciência e a compreensão da diversidade e reduzir os estereótipos, né? Então, assim, as empresas têm adotado práticas para buscar o desenvolvimento e o envolvimento das pessoas no processo de trabalho da empresa. De que forma elas fazem isso? Mostrando o quanto o colaborador é importante, ele é peça-chave, né, que vai conseguir completar essa engrenagem aí de toda a organização, né? Então, qualquer que seja ali a função que ele esteja desempenhando, aquela função é importante, né? Porque ela faz parte desta engrenagem. Então, despertar essa consciência em cada um dos trabalhadores é muito importante para o resultado final, né? Porque cada pessoa tem ali a sua participação. Gestão da qualidade total, né, como resposta à competitividade global, né, e os clientes estão cada vez mais exigentes, o ciclo de vida dos produtos estão cada vez mais curtos. Por quê? Porque o surgimento de produtos substitutos, ele é muito rápido, né? Então, hoje você está produzindo, amanhã tem 2, 3 empresas que estão produzindo o que você produz com um valor agregado, né? Então, essa necessidade aí de atender essas exigências
dos clientes, né, e satisfazer essas necessidades aí são, né, para as organizações, para se manterem aí nesse mercado e se manter de forma competitiva, né. Bom, reduzindo o quadro de pessoal, né, nós citamos lá anteriormente, então, a maioria das 500 maiores empresas, de acordo lá com a revista Fortune, realizou cortes drásticos em seu pessoal, né? Os seus partidários dizem que ela é necessária para manter a competitividade no mercado global em rápida transformação. Então, as empresas, elas precisam reduzir os custos, elas precisam produzir produtos de qualidade, elas precisam investir em inovações para que consigam se manter competitivas. Então, diante dessa necessidade, né, de reduzir custos e se manter competitivo, as empresas, elas buscam cada vez mais, obviamente, reduzir os seus processos de forma que eles continuem eficientes para que ela consiga trazer esse produto aí de qualidade, com menor custo e atendendo a exigência do cliente, né? Então, isso realmente é um processo natural, né, que vai acontecendo. Ainda mais, né, com esses investimentos em tecnologia, que intensificam cada vez mais essas possibilidades, né, de reduzir aí a quantidade de pessoas. A reestruturação organizacional é a resposta de uma companhia a mudanças rápidas e drásticas no mercado. Pede que os gerentes repensem a natureza da organização e reinventem os processos para produzir e distribuir bens ou serviços que desenvolvam processos e depois se algemam a eles, apesar da mudança nas condições. Então, aqui, nessa reestruturação organizacional, nada mais que os gerentes, os administradores estarem se reinventando, se readaptando para atender a essas novas condições competitivas aí do mercado, né? Então, uma busca constante, né, de investimentos em inovações para que ela consiga adaptar os seus processos, consiga alterar os seus processos de forma eficiente, né, e que consiga ainda manter e conquistar os clientes, né? É um desafio bastante grande, né? Considerando que o ambiente aí é turbulento, é competitivo, não tem fronteiras que delimitem essa competitividade. Hoje você tem concorrente aí que vem aí de diversos países, né? Dos 4 cantos do mundo. Então, a necessidade de a empresa estar buscando novas tecnologias, novos processos, se adaptando, ela é constante, né? Infelizmente, quem não se adapta acaba perdendo espaço, né? Bom, aproveitando os pontos fortes, as competências centrais. Então, qualquer empresa, qualquer negócio tem que ter conhecimento de qual é o seu ponto forte, a sua principal competência. E a partir dali, ela vai desenvolver as estratégias para que ela consiga se destacar, né? Utilizando aí essa competência que tem. Bom, aqui ele diz que o crescimento de conglomerados, como o grupo Votorantim, a ITT ou a Liton Indústrias, reforçam a convicção que vigora nos anos 70. As organizações eficazes eram diversificadas, ou, em outras palavras, elas reduziam seus riscos mediante a participação em múltiplos negócios, né? Então, grandes empresas
elas diversificaram a sua linha de produtos, de investimentos, para se assegurar no mercado, né? As organizações contemporâneas se dedicam a competências centrais, aquilo que fazem melhor, e liquidam ou fecham negócios periféricos, né? Então, elas criam diversas possibilidades e exploram ali a sua principal competência, né? Então, ela tem como se fosse o carro-chefe, né? E tem os investimentos em diversas áreas que vão garantir o funcionamento, né, e o sucesso do negócio. Então, ela tem várias possibilidades e opções. Ela vai estar voltando ali os seus investimentos de acordo com o andamento, né, do mercado e as condições aí que vão se colocando nesse panorama, né, competitivo que se vivencia. Desmantelando a hierarquia. Então, as organizações contemporâneas, atuais, elas cortam custos, aumentam flexibilidade e se dedicam às suas competências centrais, né? Não esquecendo aí de diversificar também, né? Das seguintes formas. Então, elas terceirizam atividades, né, de apoio, como forma aí de reduzir custo, também é uma situação que vai acabar gerando aí o desligamento, né, de pessoas, né, de colaboradores, tudo isso para diminuir os custos, manter a eficiência e a qualidade. A segunda forma, associando-se com outras empresas, né, então as empresas, elas se juntam em grandes, né, conglomerados que atuam no mesmo ramo de atividade para se fortalecer, né, nesse mercado. Se unem também a fornecedores e clientes, descentralizando a tomada de decisões, né? Então, o processo de descentralizar a tomada de decisões também é importante nesse ambiente hierárquico, né, que nós estamos aqui falando. Hoje ocorre muito mais a delegação das funções, das atividades, das tomadas de decisões aí para os gerentes, né, e os departamentos independentes são substituídos aí por equipes interdependentes, porque todos os departamentos, todos os setores da empresa, eles devem trabalhar de forma integrada. Por quê? Porque todos os departamentos, eles dependem um do outro, né? Então, para que o processo final ele seja atingido de forma objetiva, há necessidade de que todos trabalhem, né, seguindo esse mesmo objetivo. Então, para isso, deve haver essa integração, essa troca de informações, a colaboração de todos os departamentos e de todos os setores. Então, essa característica, né, de atuação de equipes interdependentes, né? Bom, também nesse novo ambiente, ainda não aconteceu, né, esse fim das 9 às 18, né, já caracterizando aqui como um horário flexível, mas é uma tendência que vem acontecendo, né, então as empresas, elas estão de acordo com as possibilidades, né, as oportunidades que estão surgindo aí relacionadas à mobilidade, relacionadas à telecomunicação, especialmente nos grandes centros, né? Então, se você pega lá
cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, que são onde tudo é muito distante, né? Então, a questão da mobilidade, ela é bastante considerável. Muitas empresas já estão buscando algumas alternativas, né? Especialmente agora, durante a pandemia, de muitos departamentos, muitos setores acabarem desempenhando as suas funções em home office, né? Pelo menos 2 dias na semana, 1 dia na semana, enfim, é uma prática aí que está cada vez mais evidente. E também a questão do rodízio ali, dos turnos de trabalho, né, por conta da questão de transporte também, então, são alternativas, né, que estão sendo aí aplicadas. Remuneração flexível, né, tendências recentes com a remuneração de faixa ampla, vinculam a remuneração à produtividade, né, pessoal e aos lucros da empresa. Então, os funcionários, eles são remunerados pela produção, né, e algumas empresas também, lá no final do período, elas fazem a distribuição de lucros aí, contemplando os trabalhadores. Bom, reduzindo o número de faixas salariais e níveis dos cargos a umas poucas faixas amplas. Esse tipo de remuneração permite às empresas vincular a remuneração às habilidades e contribuições individuais, né? Então, aquela faixa salarial, né, que pegava ali todos os funcionários da produção, então ela está tendo esse novo panorama, né, essa nova forma de se apresentar, no sentido de que existem premiações, existem remunerações diferenciadas que consideram lá a produção de cada um. Então, já existe essa flexibilidade aqui na remuneração. Bom, aqui uma questão, né, que fala sobre a ação de cargos e perda da segurança do cargo tradicional, né? Então, isso também tem acontecido. As organizações, elas estão extinguindo cargos mediante a substituição do cargo tradicional por uma mão de obra contingente, como prestadores de serviços temporários, os chamados freelancers, né, que são contratados aí para prestar o serviço por um período, por uma etapa. Também com a contratação de consultores e contratos aí por tempo determinado. Então, isso tem mudado bastante as relações de trabalho, né, entre empregador e empregado. Então, a extinção de cargos é uma questão de tempo, e por isso, nos próximos 15 a 20 anos, a força de trabalho vai constituir em 3 classes, né? Então, é uma tendência aí que vem se intensificando cada vez mais aí nas organizações. Primeiro, trabalhadores permanentes, que permite à empresa manter suas competências centrais, né? Então, aquelas competências centrais vão ser direcionadas, né, para os trabalhadores permanentes. Os trabalhadores de contratos, né, por período determinado, que vão exercer ali as funções que contemplam ali um período, né, do ano, ou do mês, ou do semestre, enfim, né, depende ali de cada ramo de atividade ali da empresa. E trabalhadores em tempo parcial, né, que vão ser contratados ali conforme as necessidades. Então, são ali as 3 características, sendo que os trabalhadores permanentes, eles vão ter ali uma participação menor, né? Hoje a gente acaba tendo ali os trabalhadores
muitas, né, empresas têm os trabalhadores ali como permanentes ainda, né, mas a tendência é que haja essa distribuição aí nesses três níveis, né, até por conta da própria carga tributária, né, da folha de pagamento. Então, quando a empresa adota essas novas práticas, né, de contrato de trabalho por tempo determinado, terceirizar parte ali do processo, isso contribui para que diminua os custos, né, porque o custo tributária que recai sobre a folha de pagamento, quando a gente fala de Brasil especialmente, ela é bastante elevada, né? Então, qualquer alternativa que as empresas possam estar aí buscando para diminuir esses custos, elas acabam sendo, né, gradativamente sendo implantadas aí pelas empresas. Bom, aqui na sequência, deixa eu só ver aqui os novos slides aqui. Então, a gente vai falar, né, o próximo assunto, né, é sobre, opa, acho que passei demais aqui, espera só um pouquinho. O novo perfil do emprego. Bom, então, a gente vai falar sobre, especificamente, o mercado de trabalho. Então, a gente vai continuar, então, na aula de amanhã, né, que a gente tem a próxima aula. Aí a gente conversa sobre essa abordagem, né, relacionada falando sobre o novo perfil do emprego e o novo perfil do trabalhador, ok? Então, a gente continua a partir daqui amanhã. Deixa eu só ver qual slide é esse, para amanhã não ficar do 91, ok? Bom, com relação a essas características que nós conversamos, né, aqui hoje, da velha organização e da nova organização, deu para vocês perceberem essas mudanças que estão acontecendo, essas mudanças realmente elas condizem com a realidade? Qual é a opinião aí de vocês? Isso é perceptível? Não? Dá para a gente perceber que realmente hoje nós vivemos em um mundo, diferente da realidade que nós tínhamos lá nos anos 90, no início, né, dos anos 2000, para a realidade que nós temos hoje, né, que na verdade as empresas elas têm que se adaptar. Então, hoje a competitividade ela é muito acirrada, né? Deixa eu só ver o que o Diogo falou aqui. Então, essa competitividade, ela é muito acirrada. As empresas, elas precisam criar alternativas, estratégias, para poder conseguir se manter competitiva. Então, o perfil hoje é completamente diferente do perfil do consumidor que nós tínhamos lá no ano 2000, no ano 2005, 2010, né? Então, a intensificação dessa característica aí do consumidor, ela se intensificou muito mais nos últimos 5 anos. Por quê? Porque a internet, que é esse universo, né, que dá acesso aí ao mundo,
possibilita aos consumidores ter acesso a produtos, né, do mundo todo, de forma rápida. Então, isso muda completamente a exigência dos consumidores diante das empresas, para se adaptar. Então, hoje, a realidade que nós estamos vivendo está exigindo que as empresas realmente se adaptem, né? Que elas se reestruturem, que elas se reorganizem, que elas valorizem os seus trabalhadores, que elas desenvolvam novas práticas de gestão para poder se manter competitivo, né? Então, o desafio é bastante grande, né? O Diogo disse aqui, né, que da pergunta que eu fiz, né, sobre a situação atual, se dá para a gente perceber, né, de estar se adaptando, ele disse que sim. Principalmente no cargo, se a empresa não opera do Simples Nacional, o custo de um funcionário fica muito elevado, né? Então, é bem isso mesmo, Diogo. Inclusive, o ano passado, que nós passamos lá um ano extremamente difícil para as empresas, por conta da pandemia, né? Ainda a economia conseguiu se manter por conta dos recursos que o governo investiu, né? Destinando aí valores, né, de auxílio para muitas pessoas, isso foi muito válido e contribuiu para que a nossa economia ela não parasse, né? Então permitiu que essa ciranda, né, essa roda da economia, ela continuasse ali girando. E dentre as medidas, né, que o governo utiliza, é a questão lá da redução da carga horária de trabalho, contribuiu para as empresas, de certa forma, na redução dos custos com a folha de pagamento. Também foi uma medida que preveniu no sentido de conseguir, né, uma grande parte das pessoas empregadas, né, porque as empresas, diante dessa redução, né, da carga horária, dentro, né, do que estava ali permitido, conseguiram ali diminuir os seus custos, né, e manter as pessoas ali empregadas. São situações que refletem diretamente, né? Então, a gente sabe que as empresas optantes lá pelo Simples Nacional, elas acabam, quando tem uma grande quantidade de funcionários, né, elas acabam conseguindo reduzir ali os custos da folha de pagamentos, né, por conta aí de uma carga tributária mais reduzida, né, do que outras formas de tributação. Empresas que trabalham pelo lucro real, pelo lucro presumido, a carga tributária ela acaba sendo bem mais pesada, né. Então, assim, para a empresa se manter nesse mercado, Diogo, realmente ela tem que ter as opções, ela tem que ter as alternativas, porque esse ambiente ele realmente é bastante intenso, né? Então, as formas de gestão, hoje, elas têm que estar aí buscando realmente as estratégias para conseguir aí se dedicar, né? E tem também que explorar aquilo que elas têm, né, de vantagem competitiva, e a partir desta vantagem, essa característica principal que a empresa tem, ela criar ali alternativas, né, e estratégias adicionais, para que ela realmente ela não perca essa participação aí de mercado. Então, assim, são desafios que estão sendo aí superados todos os dias
e todos os dias surgem novas situações, né? Então, é aquela condição, matando um leão por dia, né? A gente logo, logo vai chegar na situação de que vai haver necessidade de matar um leão por hora, né? Então, quão intensas, né, estão sendo aí essas relações comerciais, essas relações econômicas que vêm acontecendo, né? Então, as empresas realmente, e não importa se é uma pequena empresa, se é uma empresa de médio porte ou de grande porte, ela tem que se preocupar com as questões globais, sim, porque isso acaba influenciando lá no seu negócio, né? Então, hoje o olhar ele tem que ser de fora para dentro, né? Você tem que estar adaptando os processos ali constantemente. E as ondas vêm e você tem que surfar essa onda, né? Senão você é engolido por ela. Assim é o ambiente lá dentro da empresa, né? Que tem que estar constantemente se adaptando. Mais alguém quer comentar mais alguma coisa? Estão muito caladinhos, gente. A gente se sente muito só quando vocês não falam, vocês não ligam as câmeras. Dá um sentimento de abandono muito grande. Eu não estou apelando, não, estou falando a verdade. A gente se sente assim tão abandonado, fica todo mundo paradinho aqui, né? E até hoje a gente estava conversando numa outra turma, não, mas aí uns três ligaram a câmera, né? Aí mas nem todo mundo é bonitinho, né, para ficar ligando a câmera. Eu falei, mas é bonito mesmo, né? Bonito é só o professor que tem que ligar todo dia. Bonitos são vocês, né, que são jovens aí, olha. Aí fica só a professora aqui de coroca aqui, né? Mas tá bom, gente. Agradeço aí a presença de vocês, a participação. Vocês estão aí sempre empenhados, né? Isso é muito bacana. Desde o ano passado, tenho elogiado bastante vocês, que realmente abraçaram essa causa, né? Dessa nova situação que a gente está vivendo. E se a gente está conseguindo, né, seguir, porque vocês estão fazendo a parte de vocês, né? Então, olha, os méritos e os louros são aí para vocês, que realmente abraçaram essa causa, né? Então, a gente se sente na obrigação de estar aqui com vocês todos os dias. E a gente vem aqui com alegria, porque a gente sabe que vocês merecem, né, que a gente esteja aqui. E o que a gente vai fazer, né, que seja o melhor para vocês. Então, a gente tem que reconhecer isso, né? Como vocês estão fazendo a parte de vocês, nós temos que fazer a nossa também, né? Logicamente que a gente... Semana que vem eu vou passar o horário, aí, acho que lá por quarta-feira, tá? Que vai ser fora semana que vem, na outra, né? As provas. Mas elas vão seguir, assim, os horários das aulas mesmo, tá? Então, a gente vai procurar seguir ali dentro do horário das aulas. Semana que vem eu disponibilizo lá para vocês. A forma de avaliação, a gente vai seguir aquela mesma sistemática, né, que a gente já usou lá o ano passado, tá? Então, a gente já de certa forma, estamos familiarizados já, né, com esse método. Mas eu devo estar passando. Semana que vem, até quarta-feira, eu disponibilizo o horário para vocês, tá bom? Então, tá jóia. Bom, então, por hoje, pessoal, era isso.